Shalom, queridos, graça e paz da paz do Eterno, entrando aqui para falar sobre conhecendo os problemas. Vem participar conosco desse nosso encontro Passos de Fé. Tenho certeza que Deus vai nos dar uma palavra de destino, uma palavra de vitória. Você sabia que os problemas muitas das vezes são encarados como uma dificuldade ou algo que foi Deus que colocou na vida dos indivíduos? Tem pessoas que atribuem o seu fracasso aos problemas que enfrentam. Outros atribuem as suas misérias, as suas mazelas aos problemas que alguém deixou para ele. Outros atribuem o seu fracasso à opinião dos outros, que acabou gerando um problema na sua alma. Quero te convidar para entender um pouco disso, dessa questão de problemas, de como enfrentar, entender os problemas. Entenda os problemas. Eu fiz questão de escrever uma frase que os problemas nos mantêm focado e determinado. Se não houver problema, a gente relaxa. Os problemas poderia ter outro nome, poderia ter o nome de professor, mas nós vamos falar sobre isso nesta noite. Gostaria que você pudesse compartilhar com seus amigos, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma maneira extraordinária. Então faça isso aí. Já estou compartilhando aqui com os nossos amigos acerca desta nossa palavra de fé, nesse passo de fé, para que esta palavra venha dar um norte nesta quarta-feira de milagres na presença do nosso eterno Deus. Bom, falando ainda mais um pouco de problema, quero falar acerca de algumas coisas que é necessário saber. Que tem pessoas que acabam deixando de viver a vida que Deus escolheu para ela viver, simplesmente porque ela considera o problema dela um obstáculo, quando na verdade o problema que ela está enfrentando não tem nada a ver com o fracasso dela. Tem pessoas que estão aí enfrentando dificuldade porque ela considera os problemas inimigos dela. Eu sei que tem muitas pessoas que poderiam estar vivendo uma vida melhor, mas algumas delas acaba deixando de lado aquilo que Deus havia determinado para ela viver, porque ela considera os problemas mais do que qualquer outra coisa. Eu gostaria que você entendesse que o problema, ele é uma ferramenta. O problema é uma ferramenta. E as pessoas que elas têm dificuldades, elas têm que entender que o problema que ela está enfrentando não é um inimigo, mas uma ferramenta. Uma ferramenta para mantê-la focada e para manter essa pessoa desenvolvendo habilidades. Quero falar sobre isso também. E aí, já quero começar lendo aqui o que a palavra de Deus vai nos dizer, que eu coloquei aqui um cartaz. E nesse cartaz eu escrevi algumas palavras. E eu comecei mostrando uma coisa acerca dos problemas, né? Porque nós estamos falando sobre entenda os problemas. Eu escrevi o seguinte: verdade seja dita, ser um vencedor não é ter ausência de problemas, mas a capacidade de lidar e vencer todos eles. Então, às vezes, o cara só acha que um vencedor é aquele que está apenas competindo, ou aquele, por exemplo,
eu estou disposto a comprar um carro. Ele sabe que ele está enfrentando um problema, que ele está a pé. Mas aí ele decide, ele diz, não, eu vou comprar um carro. Então ele está dizendo, eu vou enfrentar esse problema. E se ele se manter focado, ele vai realizar o desejo dele. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, eu vou casar. E quando a pessoa está solteira, arrumar alguém é enfrentar um problema. Na verdade, é vencer um problema. Só que a maioria das pessoas não estão entendendo que o que elas fazem, o que elas estão lutando para vencer, não é nada mais, nada menos do que um problema que ela está disposta a enfrentar, disposta a fazer de tudo para alcançar o resultado que ela está sonhando. Então, para algumas pessoas, problema é vitória, para outros, problemas é uma dificuldade delas que paralisa ela na sua conquista ou nos seus sonhos em direção àquilo que Deus estabeleceu. Então, eu quero mostrar para você que existem algumas facetas na vida. Por exemplo, Deus certamente virá sempre em nosso auxílio. E nós podemos encontrar vários salmos que vai falar que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Ou seja, olha o que a Bíblia está dizendo. Deus é o nosso escudo, fortaleza, socorro presente no meio da angústia. A Bíblia está dizendo que Deus é aquele que está conosco no meio das nossas dificuldades, ou seja, no meio dos nossos problemas. E às vezes nós precisamos entender que a vida é difícil para todas. Todas as coisas da vida são difíceis. Você vê que tem pessoas que têm dificuldade de gerar um filho, já outros têm dificuldade de educar um filho, outros têm dificuldade de pagar a escola do filho. Você vai ver que a vida que nós sonhamos, elas trazem os seus problemas, que é normais, porque os problemas nos ajudam a avançar naquilo que temos sonhado. E tem uma coisa interessante dentro disso aqui: a vida é difícil para todas ou para todos, em todas as vezes que você quiser vencer. Mas o problema, quando ele é resolvido, ele te dá um salário. Por exemplo, o problema de alguém que precisa construir uma casa, quando não sabe, arrumar um pedreiro que vai resolver o problema dele, que vai ganhar o dinheiro dele. E assim sucessivamente. O médico precisa de que alguém fique doente, porque o problema da pessoa, a doença da pessoa é o salário do médico. O problema do dente de alguém é o salário do dentista. O problema de construir, de fazer um projeto de alguém é o salário do arquiteto. E os problemas da vida vai ser salário para alguém. Então você tem que entender o que são os problemas. Porque talvez você esteja enfrentando um problema que precisa de alguém para ajudar. Mas talvez você esteja enfrentando um problema que você vai conseguir resolver, e a partir daí você pode ficar rico, prosperar, porque um problema te deu foi um professor para você, ao ponto de você sair para executar aquilo que você estava sonhando. Então, olha, veja o que é um problema. O que nós vamos entender é que a miséria é a companhia constante para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que a miséria será o problema para ele. Tem muitas pessoas que a miséria será o problema para a vida dele. Ele vai ter que aprender a lidar com isso, porque ele está enfrentando dificuldades, e as dificuldades financeiras é um problema para eles. Mas olha, tem pessoas que no meio dos problemas financeiros eles descobrem uma forma
de prosperar. E quando ele descobre uma forma de prosperar, ele prospera. Então, vamos entendendo o que nós estamos falando aqui. Entendendo os problemas. Falei errado no início, ali acerca dos problemas. Entendendo os problemas. Uma outra coisa que nós temos que entender, primeiro, é que a vida é difícil para todos, independente de qual seja a classe social, a cor, a etnia, a raça. O problema é problema para todos. Não existe problemas que não seja problema para todos. A segunda coisa é que os crentes renascidos, eles não estão, os crentes que estão chegando, ou até mesmo aqueles que voltam, que se desviam e voltam, eles acham que vão estar livres do problema. Problema não é algo que Deus provoca. Problema é algo para te promover, para te manter focado. Porque nós temos que entender isso, que tem gente que está dizendo que o problema dele foi Deus que criou, quando na verdade não foi Deus que criou. Precisamos entender que a gente nasce com 48% dos nossos problemas biológicos, eles são do DNA dos nossos pais. Aí, outros problemas que temos por relacionamento com pessoas que nos causam problemas. E outros tantos problemas são causados por nós mesmos. Então, entenda, nascemos com problemas provocados pelo DNA, aqueles problemas, às vezes problemas de saúde, problemas biológicos, 48%. Você vai encontrar que 35% dos problemas são provocados dentro de relacionamentos que você adquiriu, com pessoas que você conviveu, que lhe gerou um problema. Eu posso dizer para você que a maioria dos meus problemas, eu acho que 48% dos meus problemas foi causado por outras pessoas. E uma outra coisa é que desses 50% DNA, 35% dos problemas são causados por seus relacionamentos interpessoal e 15% é causado por você. Então a grande maioria, só que tem pessoas que ela vai ter 30% de problemas provocados por elas e apenas 20% de problema provocado por outros. Porque tem pessoas que elas são inteligentes, mas tem um grupo de pessoas que o cerca que gera problema nela, mas a grande maioria são causadores dos seus próprios problemas, e eles causam mais de 25% dos problemas que ele tem. Então você tem que entender que problemas são fruto do nosso DNA, problemas são fruto dos nossos relacionamentos, e problemas são frutos da nossa causa. Somos os principais causadores da maioria dos problemas. Os problemas biológicos que vêm do nosso DNA, dificilmente a gente vai conseguir resolver. Eles fazem parte do DNA, e aí a gente vai ter que dar um jeito de conviver com isso. Mas os problemas causados por pessoas e o problema causado por nós, 90% deles têm condições de serem resolvidos. 90% deles têm condições de serem resolvidos. Então nós precisamos entender o problema. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é que muitas das vezes nós sempre vamos precisar de ajuda de pessoas para nos ajudar no meio dos nossos problemas. É interessante que nós temos dificuldade de pedir ajuda, nós temos dificuldade de chamar alguém para nos ajudar. Geralmente, quando estamos com problemas, tentamos primeiro resolver nós mesmos, para depois tentar compartilhar com outros. Eu gostaria de dizer para você que a maioria dos problemas nunca será resolvido por você só. A maioria. Eu posso dizer, com alguns dados que eu coloquei aqui, que 78% dos problemas você vai precisar de ajuda para resolver. Apenas
22% você conseguirá resolver sozinho. Então vamos entender, 78% dos problemas eu vou precisar de alguém para resolver, e 22% dos problemas eu conseguirei resolver sozinho. Só que a maioria de nós estamos tentando resolver sozinho problemas que deveríamos ter alguém para nos ajudar. Quando você vai olhar no livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20 a 25, diz que Deus inicialmente transmitiu essas promessas aos israelitas quando eles vieram do Egito durante o mandato de José. Que os registros das promessas eu vou ler para você. Gênesis 50, versículo 24 e 25. Então, entenda, tem problema que não dá para resolver só. Por exemplo, Deus olha em Gênesis, ele olha para o homem e vê que o homem está só. Aí ele diz, não é bom que o homem esteja só. Façamos uma ajudadora, alguém para estar com ele, porque não é bom que ele esteja só. Veja, quando Deus foi resolver o problema da solidão do homem, ele chamou a Trindade e mencionou a possibilidade não, nós vamos fazer. Então, você vê que para resolver o problema da solidão do homem, Deus teve que acionar a Trindade para resolver o problema do homem. Então é hora de você parar para entender o que os problemas representam para você. Eles não são o seu carrasco, eles fazem parte de toda a sua convivência. Olha o que é que diz aqui em Gênesis capítulo 50, versículo de número 24 ao 25. Diz assim: certo dia José disse aos irmãos, eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará desse país para uma terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Então José se despediu, pediu àquela gente que fizesse um juramento e disse, certo de que Deus virá ajudar vocês, quando isso acontecer, leve o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos e o seu corpo foi balsamado e posto num caixão no Egito. Então, olha só, José descobre um problema. Qual era o problema de José? José descobre que ele iria morrer e ele estava numa terra onde Deus não era aquela terra que Deus havia jurado para ele. E ele agora descobrindo que vai morrer, aquele ali é um problema biológico, não tinha como escapar, como nenhum de nós temos como escapar. Ele logo diz bem assim, então eu preciso que vocês jurem para mim que vocês vão me levar quando Deus, olha a promessa maravilhosa, quando Deus vir te ajudar, não me deixa aqui, mas leve o meu corpo com vocês para a terra que Deus vai te levar. Agora imagine, passado esse tempo todo, José, Moisés vem para libertar o povo, depois de fugir. E a Bíblia diz que eles tiveram, depois quase 400 anos, deu um pouco menos, mas aproximadamente 280 anos, José precisou, eles tinham que manter aquela promessa de tirar José de lá. Então veja, qual era o problema daquele pessoal? O problema daquele pessoal era que um faraó se levantaria e escravizaria. Eles ficaram muito tempo ali presos, numa vida boa, mas logo quando um faraó se levantou, nasceu um faraó que não honrava a Deus, que não lembrava nem do que José fez, aí esse faraó começou a oprimir o povo que viveu escravo. Aquele problema ali, entenda isso, aquele problema ali era Deus dizendo para eles não esquecerem. Mas eles não entendiam que aquela escravidão
era simplesmente para dizer para eles que eles não eram daquela terra, que Deus tinha algo melhor para eles, uma terra larga, uma terra que manava leite e mel. Mas eles começaram a se acomodar, porque os problemas veio para mantê-los focados. Foi por isso que eu escrevi o texto aqui do meu cartaz. Eu escrevi acerca disso que eu estou falando, que eu disse que tem problemas que eles, e eu vou ler aqui para você, ó. Na verdade seja dita, ser um vencedor não é ter a ausência de problema, mas a capacidade de lidar e vencer todos eles. Imagine todas as coisas maravilhosas que sua mente poderá abraçar, poderia abraçar se não tivesse tão fortemente envolvido com suas lutas. Então, uma coisa eu estou dizendo para você, você tem que focar, porque problema não é para te paralisar, mas apenas para te manter focado, para que você entenda que aquele não é o seu lugar. É o que eu já falei aqui, só vou repetir. Nós temos que entender que caminho não é destino. Tem pessoas que estão fazendo do caminho destino. Tem pessoas que no caminho dele, Deus tem uma mansão para dar para ele, mas ele caminhando encontrou uma casa. E ele agora diz, não, essa casa é meu destino. Ele aí já não está mais focado em uma mansão, em um sucesso. Tem pessoas que abrem uma empresa e aí começa a ganhar um salário. Caminho. Ele abriu uma empresa, era para ter uma rede de negócio, era para ter milhões guardados, mas ele abre um negócio, aí começa a ganhar um salário aí de 7 mil reais, que é o salário do reino, aproximadamente 7 mil, ou 70, ou 700, na linha do 7, e ele simplesmente diz, não, aqui tá bom, esse é meu destino. Aí Deus diz, não, isso é caminho, porque eu tenho mais para te dar. Então o povo de Israel ficaram presos ali, achando que o caminho, o que Deus tinha para eles era viver a vida inteira escravo. E aí José havia dito, José disse, olha, Deus virá para te livrar, Deus virá para buscar vocês, não esqueça disso. E quando estiverem saindo, quando Deus vir, José estava mais confiante que o problema que o povo de Israel estava vivendo era uma forma de Deus mantê-los focados para o dia da sua saída, da retirada, mas o povo não entendeu. Por isso que eu falo aqui, ó, imagine-se todas as coisas maravilhosas da sua mente, imagine todas as coisas maravilhosas que sua mente poderia abraçar se ela não tivesse tão fortemente envolvida com suas lutas ou com seus problemas. Aí o que foi o que aconteceu? O povo de Israel começou a viver preso nos seus problemas. Por isso que eles se sentiam tão pequenos em Números capítulo 13, quando Deus diz para Moisés, Moisés, manda esse povo dar uma olhada na terra para ver se ela não é boa. Mas eles tinham aquela mente ainda escrava. Eles poderiam estar vivendo uma vida maravilhosa, como a maioria de vocês, como a minha vida, a maioria de nós poderíamos estar vivendo melhor se não estivéssemos com as nossas mentes tão envolvidas com os problemas que enfrentamos. Quem enfrenta problema no casamento, ele vai para o trabalho, teve um dia ruim com sua esposa, teve um dia ruim com o seu cônjuge, e aí ele chega no trabalho, a mente dele poderia estar envolvida com o trabalho e ele mantém a mente dele envolvida com o problema que ele está enfrentando em casa. Aí ele não produz, era para ele ter um dia maravilhoso, mas aí ele tem um dia de luta. Agora imagine, quantos que sai com um amigo ou com uma amiga, vai no shopping, vai na praia, vai passear e não consegue aproveitar aquele lazer porque está envolvido com a sua mente nos problemas. Você precisa entender que os problemas, você não pode se envolver mentalmente com o problema. Você tem que entender que o problema é duas coisas que eu coloquei aqui e vou deixar para você.
Os problemas trabalham para manter o seu entusiasmo e o seu foco. Então vou repetir. Os problemas não é para te desanimar, mas para manter você entusiasmado e focado. Só que aí as pessoas começam a valorizar os problemas e esquecem de se voltar para as coisas maravilhosas, que é isso que eu coloquei aqui. Então você vai ver que o povo de Israel se envolveu tanto com o problema que não conseguia ver as coisas maravilhosas que Deus estava disposto a fazer por ele. Agora imagine quanto de nós estamos envolvidos diariamente com os nossos problemas, com as nossas lutas, ao ponto de não aproveitarmos as coisas maravilhosas do dia. Vou dar um exemplo. Hoje aqui foi um dia chuvoso, onde eu estou. E por ser um dia chuvoso, eu fiquei aqui. A mente, ela quer te levar a pensar nos problemas. Quer tirar você, tirar o seu entusiasmo, tirar o seu foco. Talvez você passou o dia de hoje também com um problema de uma conta que tem para pagar, ou de um ente querido que está hospitalizado. Aí você deixou de aproveitar o dia, as coisas maravilhosas que esse dia está lhe proporcionando, que está lá no livro dos Salmos 30, versículo 5, que diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, esse dia que Deus fez, ele era para ser maravilhoso, mas nós estamos tão envolvidos com os problemas, foi isso que eu coloquei aqui. Imagine todas as coisas maravilhosas que sua mente poderia abraçar se ela não estivesse fortemente envolvida com suas lutas. Então tem horas que você tem que parar, porque talvez você esteja fazendo o problema de fato ser um problema. E um problema, ele não é um problema quando você entende isso. O seu problema é uma forma ele trabalha para manter o seu entusiasmo e você focado. Você tem que guardar isso. Entenda o problema. Então você vai ver que o povo de Israel perdeu aí o seu ânimo e começou então a murmurar de Deus. Mas Caleb e Josué, que estava ali, disse: não, eia, subamos e conquistaremos, porque se Deus se agradar de nós, nós devoraremos eles como devoramos pão. Depois você vai ver Caleb dizendo bem assim: me dá a terra que Deus jurou a dar a minha por intermédio de Moisés, porque hoje com 85 anos ainda estou com o vigor de 40. Ele estava dizendo o seguinte: eu nunca deixei que esses 40 anos, as minhas lutas, tirasse de mim a harmonia ou o desejo de ver as promessas de Deus se cumprindo em mim. Você já prestou atenção que os problemas estão fazendo você desistir de algumas promessas? Você já prestou atenção que tem problemas que está fazendo você desistir de algumas promessas? Que faz você sentir medo. E o medo, ele é inibidor de resultado. Eu vou repetir: medo é um inibidor de resultado. Medo é um inibidor de entusiasmo. Medo é um inibidor de coragem. Então você precisa entender que o problema, ele apenas trabalha para manter o seu entusiasmo e o seu foco naquilo que você sonha. Então vamos lá. Uma outra coisa que você precisa entender é o que está lá no livro de Êxodo, depois, na grande libertação. Shalom, Mônica, Deus abençoe. Em Êxodo capítulo 13, versículo 19, logo depois de Deus permitir que os egípcios escravizassem Israel, entristecesse e na esperança de viver ali debaixo da escravidão, Deus então cumpre a promessa depois de 400 anos, conforme registrado no livro de Êxodo capítulo 13, versículo de número 19. Você vai ver que em Êxodo capítulo 3, Deus diz: eu ouvi o gemido desse povo. E eu já preguei, já falei que
E aquele povo tinha chorado de vários jeitos, porque tem vários jeitos de chorar. Às vezes a gente chora por dor, é um choro de dor. Ah, Júnior, Deus abençoe, Júnior. Bom saber que você está aí. Júnior é um amigo que nós conhecemos aqui na igreja do Bispo Vandir. Gente boa, professor e um lutador de vida. Olha só, quando você vai olhar Êxodo capítulo 13, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele vai falar de três choros, né? Ali ele vai dizer, olha, o povo, eu ouvi o choro desse povo. Então tem um choro da dor, são 4 choros. Choro da dor é um choro de algo que você sente. Esse choro expressa cuidado, é quando uma criança chora porque ela está sentindo dor. Então é um dor que é resolvido com remédio. O choro da desilusão, que é aquele choro quando você esperava que tudo desse certo e não deu. Tem o choro, o choro da alma, que é o choro da perda dos entes queridos, daqueles que a gente ama, que se vai. E tem um choro de pedido de socorro. Então, dentro dos 4 choros, eles choraram de dor, eles choraram decepcionados, eles choraram porque perderam muito dos seus que estavam ali, mas chegou o dia que eles choraram de uma forma extraordinária que fez Deus descer. Então é necessário você entender que Deus só vai vir te socorrer mediante o choro certo. É o choro daquele que está de fato em perigo, que entra em desespero, mas não é um choro que duvida, mas um choro que sabe que alguém vai vir em auxílio, em socorro. Então entenda, precisamos entender o que é problema. Problema não é um mal para a sua vida, mas é apenas uma ferramenta que Deus usará para trabalhar o seu entusiasmo e o seu foco. Deixa eu mostrar mais uma coisa que Deus tem a falar conosco. Nós precisamos entender que Deus havia ajudado os antepassados por meio de José e da sua própria existência. Quando nós vamos olhar no Gênesis capítulo 15, nós vamos ver que Deus havia avisado a Abraão, o patriarca, que os seus descendentes seriam escravizados em uma tragédia de 400 anos. E ele diz bem assim, olha, os teus descendentes vão ter aí uns problemas. Pastor Iraci, Deus abençoe. Valéria, Deus abençoe. Os seus descendentes terão aí uns problemas. Eles terão uns problemas. Mas olha, eu vou libertá-los. Querido, é sempre bom entender que quando o problema ele é provocado por Deus, logo virá o auxílio. Deus não prometeu que você iria, que o teu problema de dívida foi um problema que ele gerou. Volto a repetir o que eu falei no início, talvez você não pegou. Eu falei no início que existem 3 pessoas que causam problema. 3 fatores que causam problema. O primeiro fator é o fator biológico, que a pessoa já nasce com um problema biológico, que é 48% dos seus problemas, eles são biológicos, são problemas de saúde, vai despertar algumas coisas, tal, algum problema mental, outros problemas de saúde, outros problemas educacional. Aí vem o segundo problema. O segundo problema eu falei aqui que aproximadamente 35% dos problemas para uns ou para outros. Aqui eu tenho que fazer menção para equilibrar, para você entender. 35% dos problemas são causados por associação com pessoas indivíduas. São pessoas que causam problema na tua vida, que não tem nada a ver com você. Eu sou vítima de muitas pessoas que se aproximaram de mim e em vez de somar, eles só me causaram problemas e prejuízos.
São inúmeras pessoas que me causaram problemas. Ontem eu até citava alguns aqui numa conversa com um amigo. E 15% são os seus problemas. Agora entenda isso. Isso às vezes muda. Porque tem pessoas também que 35% dos problemas são elas que provocam. São elas os causadores. Elas tomam decisões erradas, elas procuram briga, falam demais, elas são preguiçosas, elas são inconstantes, elas são mentirosas. Então, aproximadamente, isso vai trocar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que o maior problema dela é amizade, são relacionamentos que gerou 35%. Mas também tem pessoas que 35% dos problemas dela são provocados por elas mesmas. Então, por isso que eu estou dizendo que isso varia de pessoa para pessoa. 15% dos problemas são você. 35% dos problemas são relacionais. 48% a 50% são biológicos, vem da cultura dos pais e de muitas coisas. Então você tem que entender. Para que você entenda os problemas, você tem que entender a causa. Escreve isso, você vai escrever. Você precisa conhecer as causas. Porque se você está vivendo um problema, você tem que parar para descobrir a causa. Para quem causou isso aqui? Foi eu? Se foi eu causei como? Aí eu falei demais. Eu procrastinei. Eu fui insensato. Eu menti. Opa, então, para eu resolver esse problema, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o meu hábito. Se foi problemas provocados pela vida de outras pessoas, sabe o que é que você tem que fazer? Aqui foi essa pessoa, aqui foi essa. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar dessas pessoas para eu não conviver com esses problemas. Então é importante você entender os problemas, de onde eles vêm, quais suas origens e por que você tem que resolver. Deixa eu mostrar uma outra coisa que eu considero importante nesse nosso discurso. Preste atenção. Paulo, ele vai falar no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 10, Paulo vai falar sobre o cuidado de Deus, dos problemas e alegrias em meio às dificuldades. Quando nós vamos olhar e falar dos problemas, nós temos que entender o seguinte: problemas terríveis, às vezes a gente tem que dar graças a Deus, porque Ele vai nos manter focado. Você quer ver algo que o problema nos mantém focado? Olha, o camarada que estava comendo aí um açúcar desesperado, comia todo tipo de doce, de uma hora para outra acendeu uma lâmpada de uma diabetes. Aí aquele problema, se não acendesse aquela lâmpada, o que era que ia acontecer? Esse camarada continuaria comendo e quando menos esperava, ele morreria de diabetes. Imagine que problema. Aí o que é que esse problema faz? Esse problema que ele está enfrentando, que aí já é um problema biológico, vai fazer com que ele se concentre em agora cuidar da saúde, se alimentar com uma comida melhor, viver uma vida de exercício. Olha como como problema, aí a pessoa ficou mais entusiasmado para correr atrás das dificuldades. Pastor Carlos Ricardo, rapaz, meu amigo, Deus abençoe, bom ter você aí. Shalom Benedito, Deus te abençoe também. Então, aí o camarada descobriu a doença, agora ele está entusiasmado para caminhar, para tentar vencer. Amém. Te amo também, meu amigo. Tamo junto. Ele está entusiasmado. Ele agora vai focar no remédio. Ele agora vai focar numa comida mais saudável, que vai levar ele a ter uma qualidade de vida melhor. Agora, o que foi que esse problema de doença trouxe para ele? Trouxe para ele um entusiasmo de fazer exercícios que ele não tinha e trouxe para ele um foco para ele comer melhor
e cuidar melhor da sua saúde. Se ele não tivesse enfrentando essa dificuldade dentro desse problema chamado diabetes, ele estaria provavelmente cavando uma cova para se enterrar. Então é interessante você entender que o problema, ele trabalha para nos manter focado. O problema trabalha para nos manter focado, para nos dar entusiasmo para resolvermos. Por exemplo, problema financeiro. Eu estou com problema financeiro, eu não sei o que eu faço, tal. Olha para aquela mulher que eu preguei a semana passada aqui, lá de 2 Reis capítulo 4, que a mulher, depois que o marido dela morreu, ela foi até Eliseu, e dizendo que o marido dela havia morrido. Aí o que Eliseu faz? Eliseu diz bem assim, vai para a tua casa, pegue as vasilhas vazias, não poucas, emprestadas das suas vizinhas, entra na tua casa, fecha a tua porta e derrama o óleo nas vasilhas vazias, e quando elas estiverem cheias, vai colocando à parte. E a mulher, olha o problema da mulher fez ela procurar Deus. Veja, o problema, quando ela chega até Deus, através de Eliseu, Eliseu diz, agora volta focada para casa. Aí ela focou. Você tem que arrumar vasilhas vazias, você tem que arrumar muitas, não poucas, muitas. E ela agora focou nisso. Eu vou focar nessa situação, eu vou atrás de vasilha, não vou parar de bater, todas as portas eu vou bater, porque eu vou ter a maior quantidade de vasilha. Eu acredito na promessa. Ela estava focada, ela estava entusiasmada. Você vai ver que na história ela fica pedindo, me dá mais uma vasilha, entusiasmada, vendo o azeite descendo, e ela enchendo as vasilhas, enchendo a vasilha. Ela estava tão entusiasmada que ela encheu todas as vasilhas de uma maneira tão rápida que ela disse, caramba, já acabou as vasilhas. De tão entusiasmada e focada que ela estava. Veja, o problema da morte do marido e o problema da dívida fez ela focar na solução. Então, entenda os problemas. Por isso que eu coloquei lá, entendendo os problemas. Porque tem problema que quer te levar a uma vida melhor. Se esse problema da dívida não tivesse chegado na vida da mulher, ela não teria dado para a vida dos filhos uma vida melhor. Os filhos seria simplesmente um qualquer, um desprezado. Mas olha o que foi que aconteceu. Os filhos daquela mulher foram libertos da escravidão e ela viveu da sobra. Então você precisa entender qual é o problema que você está enfrentando. É financeiro? Será que Deus não está querendo chamar a sua atenção para você fazer algo para resolver esse problema e ganhar mais? E ser mais produtivo, mais próspero? Esse problema de saúde, será que não é Deus que está treinando você para você ter uma qualidade de vida melhor? Esse problema sentimental, de relacionamento que você perdeu, será que Deus não está mostrando para você que você precisa amar mais você e menos as outras pessoas? Porque eu escrevi aqui, vou ler o que eu escrevi para você. Eu escrevi uma outra frase que eu escrevi dentro desse contexto do nosso cartaz, foi o seguinte: sempre olhe para o que você tem, em vez de olhar para o que você perdeu, porque não é o que o mundo tira de você que conta, é o que você faz com o que sobrou. Veja que frase, Deus fala com você. Não, o problema é que às vezes nós estamos de olho no que perdemos. Aí às vezes você vai encontrar uma pessoa que ela perdeu um amor da vida dela e ela agora quer acabar com a vida dela. Tem gente que ama mais os outros do que ela mesma. E na verdade você tem que amar a si mesmo. E depois que você amar muito a si mesmo, você conseguirá amar os outros tão bem quanto você ama você. Mas se você não ama o que você
Se você não ama quem você não conseguirá amar os outros com a mesma intensidade, não. Então guarda esse segredo. Aprender a amar quem você vai resultar em um amor melhor seu para com as outras pessoas. Vou repetir. Aprender a amar você vai resultar em amar melhor as outras pessoas. Então nós temos que aprender a amar nós mesmos. Aprender a amar. Eu me amo. Se eu aprender a amar a mim mesmo, a Bíblia diz que a gente não pode fazer nenhum mal para alguém, se você ama, porque você não pode fazer nenhum mal a si mesmo. Eu não tenho coragem de cortar o meu braço, porque eu me amo. Eu não tenho coragem de provocar uma dívida em mim, porque eu me amo. Eu não tenho. Agora olha só, as pessoas que não amam a si mesmo, que fica o tempo todo arrumando dívida, logo levará os seus amigos à dívida também. Então guarda isso é sério. Então tem muitas pessoas que vão pedir dinheiro emprestado a alguém que já se endividou, para endividar os outros também. Porque ele não amou a vida financeira dele, ele agora está querendo prejudicar a vida de alguém. Então é fácil você perceber que quando alguém ama a si mesmo, esse amor será muito bem oferecido para as outras pessoas. Mas se você não ama você, se você despreza você mesmo, você desprezará qualquer outra pessoa. Então é necessário você entender que amar a si mesmo é tão importante, é mais importante do que amar os outros. Porque quem aprende a amar a si mesmo, veja, eu não estou falando aqui de egoísmo, porque tem uns que gostam da palavra na nossa boca. Aí vai citar logo 2 Timóteo, capítulo 3, que diz: muitos serão amantes de si mesmo. Mas lá está escrito, amante de si mesmo, que se entrega a ganância, se entrega a um montão de prazeres do mundo. Eu estou falando de pessoas que amam a si mesmo, que não se prejudica, porque, volto a repetir, a maioria das pessoas que tem problemas são problemas de ordem biológica, tem os problemas de ordem sociais, que eu não coloquei dentro da nossa lista, porque existe o problema de ordem social, que é o que nós estamos enfrentando no Brasil com esse desgoverno que está por aí, tudo bem. Eu não gostei, eu não estou falando o nome de ninguém aqui, estou falando desgoverno. E que esse, como é um problema de ordem social, é um problema que os outros trouxe para a nossa vida. Não foi você que gerou. Então, quem se ama, vai amar bem os outros. Por isso que eu escrevi aqui, porque não é o que o mundo tira de você que conta, é o que você faz com o que sobrou. O que foi que a mulher lá de Eliseu fez com o que sobrou? O que sobrou? O que é que tem na tua casa? Ela disse: na minha casa não tem nada. Opa, tem um pouco de azeite, então pega o que sobrou. Existe ainda um pouco de amor na tua vida, das pessoas que entraram na sua vida e levaram o amor, sequestraram o amor da sua vida. Tem amor? Então pega um pouco de amor que sobrou e use para multiplicar e tirar você da situação que você está. Se levaram o dinheiro como levaram o meu ministério, eu fui saqueado no ministério. Muitos pastores aproveitaram da minha bondade, da minha confiança, abusaram da minha confiança e me prejudicaram, me roubaram. Aí Deus falando comigo esses dias, disse bem assim: mas o que você tem? Eu disse: eu tenho a tua palavra. Ele disse: pronto, comece tudo de novo. E eles vão ter que dar conta do que eles fizeram com você. Mas pronto, porque eu tenho que saber o seguinte: não é o que me tiraram, é o que eu estou fazendo com o que sobrou. Veja, tiraram os olhos de Sansão, tiraram os olhos de Sansão, e Sansão começou a viver como um palhaço, todo mundo zombando. De uma hora para outra, Sansão ficou com um pouco de fé, e ele chega a clamar a Deus. Ele diz: Deus, faz algum milagre aí, renova a minha força para eu vingar os meus olhos. Então, aprenda, pega essa chave, é um segredo para a tua vida, é um segredo para a sua vida.
Não é o que o mundo tira, é o que você está fazendo com o que ficou com você. Ah, a mulher levou os meus filhos, mas o que ficou com você? Ah, meu marido levou a minha saúde emocional, mas o que ficou com você? O que é que ficou? Não é o que as pessoas tiram. Então entenda. Por isso que você tem que aprender a entender os problemas. Problemas não é ruim quando você entende o que ele representa. Problema, ele trabalha para te manter entusiasmado e focado. Então olha a outra frase que eu escrevi aqui, eu quero compartilhar um pouco mais com você. Espero que esta palavra esteja te ajudando de alguma forma. Olha só, quando os tempos estiverem difíceis, lembre-se que nenhuma dor vem sem um propósito. Por exemplo, eu estava assistindo uma série esses dias e alguém começou a sentir uma febre. Aí o o médico disse assim: a gente tem que saber a causa dessa febre, porque descobrindo a causa da febre a gente descobre a doença. Ah, você tem que descobrir que toda dor de cabeça é porque tem alguma coisa errada no seu corpo. Então toda dor, ele está apontando para algo. E a dor do problema, ela está apontando para quê? A dor do problema está apontando para quê? Deixa eu mostrar para você. O que é que a dor do problema aponta? Preste atenção. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai nisso. Bom, qual é o propósito dessa dor, desse problema? Qual é o propósito? É que Deus trabalhará para te dar um alívio. Aí ele diz: alegrai-vos nisso. Não diz para você ficar triste, não diz para você murmurar, não diz para você reclamar. Diz: alegre nisso. Aí um outro texto que eu gostaria que você entendesse os problemas nos permite experimentar novas bênçãos e a presença de Deus. Uau! Guarda isso. Os problemas que você está enfrentando, ele fará você experimentar a presença de Deus e o milagre de Deus. Quando você vai olhar isso, você vai ver em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4, que diz assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ou seja, Deus se apresenta. Então, qual é o propósito da dor? Gerar em você, a dor gera em você um propósito. Você tem que entender isso. Traz a presença de Deus. Então, uma vez que você entende o problema, você vai entender a sua dificuldade. Por isso que eu coloquei, lembre, nenhuma dor vem sem um propósito. E qual é o propósito do problema? Fazer você atrair Deus para que Ele possa operar milagre na tua vida. Eu não estou falando de você criar problemas, não. Eu não estou falando de você aceitar o problema que as pessoas estão criando para você, não. Eu não estou falando dos problemas biológicos. Eu estou falando que todo problema pode atrair a presença de Deus. E quando a presença de Deus se aproxima de você, o milagre chega também. Então, entenda os problemas. Os problemas não é para te matar, mas apenas para atrair a presença de Deus para a sua vida. Eu escrevi outra frase aqui: não permita que os seus problemas o mantenham refém. Não permita que eles façam você viver a sua vida com medo. Então, qual é o outro segredo dos problemas? Veja, tem muita gente que é refém dos problemas. Quando você vai olhar os Salmos 9, versículo 9, diz assim: à medida que nos aproximamos de Deus,
sentimos o seu amor. E essa intimidade especial torna-se real. Olha o que é que o salmista diz: o Senhor também será uma fortaleza em tempo de angústia. Então o problema não pode te manter refém. Qual o grande problema das pessoas? É que elas se mantêm refém dos problemas. Eu não consigo pagar minhas dívidas, estou refém dela. Eu não consigo arrumar um outro casamento, estou refém da minha solidão. Eu não consigo receber a cura dessa doença, eu não consigo ser curada dessa doença. Agora eu espero a morte. Não, o problema não pode te manter refém. Porque quando o problema te mantém refém, é porque você não está entendendo que Deus, Ele é socorro no meio da angústia. Olha o que é que diz o Salmos 46, versículo 1. Ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Então isso quer dizer que quando você está com problema, você tem que acreditar que Deus vai vir te socorrer. Ele é socorro presente na angústia. Então não se mantenha refém dos problemas, mantenha-se confiando em Deus. Não se mantenha refém das suas dificuldades, mantenha-se confiando em Deus. Aí nós vamos ver que qual é o bem de estar enfrentando um problema e não estar refém dele e não estar preso nele. Porque eu escrevi aqui, a frase foi deixa eu ver aqui. Olha só, a frase diz o seguinte: não permita que ele faça você viver sua vida com medo e não te mantenha refém. Então, duas coisas que muitas pessoas estão vivendo: com medo, e eu falei aí no início que o medo ele é paralisante. O medo tira de você muitas coisas. O medo ele elimina você, as suas forças, sua coragem, o seu entusiasmo. Então qualquer problema que lhe causa medo, meu irmão, corra. E eu falei aqui, você tem que aprender a pedir ajuda, que a maioria dos problemas são resolvidos com ajuda. Tem problemas que você consegue resolver, mas tem problemas que só alguém te ajudando você será capaz de resolver. Então não tem problemas que não dá para resolver só. Por exemplo, solidão. Solidão não dá para resolver só, porque quanto mais você fica só, mais solitário você vai se sentir, mais solidão você vai se sentir. Então não se torne escravo, refém do teu problema. Tem gente que não consegue fazer mais nada na vida a não ser reclamar dos seus problemas. Aí eu coloquei aqui: você não pode fazer com que os problemas de sua vida desapareçam, mas você pode mudar a maneira como você o vê. Eu acho importante falar sobre isso, porque tem problemas que não tem como você fazer desaparecer da sua vida. Eu falei aqui sobre diabetes. Aí aparece a diabetes, aí o cara, agora o médico diz que não tem cura. Tá, mas se você viver uma vida saudável, ela não vai te matar. Aí o camarada diz: mano, não vou ficar refém disso. O que é que ele vai fazer? Ele vai melhorar a qualidade, vai fazer exercício, vai para a academia, vai comer bem, vai abandonar os açúcares, os carboidratos, vai viver uma vida melhor. Então ele não vai se tornar refém. Por isso que eu coloquei aqui: você não pode fazer com que os problemas desapareçam. A diabetes pode não desaparecer, mas olha, você pode mudar a maneira como você vê ela. Aí você vai olhar e dizer bem assim: eu estou com problema, não posso resolver não, fisicamente, biologicamente, não. Então eu vou fazer outra coisa, eu vou ver de outra forma. Ela está me obrigando a eu fazer exercício, ela está me obrigando a eu abandonar comida que não presta, que me faz mal. Ela está me obrigando a fazer exercício físico, ela está me obrigando a dormir melhor, ela está me obrigando a muita coisa. Porque aí eu estou vendo de outra forma. É um problema que eu não consigo resolver, mas eu consigo olhar para ela de outra forma. Então você vai ter que entender isso. Você precisa entender isso que eu estou lhe dizendo. Isso aqui é uma aula.
É uma aula para você vencer. Porque todo mundo tem problema. Todos aqui têm problema. Não tem nenhum aqui nesta sala que não tenha problema. Todos têm. Só que tem problema que você tem que aprender a vê-lo de maneira diferente. Eu coloquei aqui, ó, seja positivo quando os problemas e a negatividade o cercar. Sorria quando os problemas e as pessoas tentam derrubá-lo. Os problemas trabalham para manter o seu entusiasmo e foco. Quando outras pessoas o tratam mal, continue sendo você. Nunca deixe a amargura de outras pessoas mudar a pessoa que você é. Você não pode levar as coisas para o lado pessoal, mesmo que pareça pessoal. Raramente as pessoas fazem as coisas por sua causa. Elas fazem por causa deles. E você sempre vai trabalhar por sua própria causa. Aqui eu fiz questão de escrever esta frase, essas 3 frases finais, que elas são uma experiência de vida minha. É uma experiência de vida minha. Porque eu já fui assombrado por muitas pessoas que diziam ser meu amigo e me passaram a perna. O Júnior entrou aí, eu não sei se ele ainda está por aí, e o Júnior viu falando sobre a minha tolice. O pastor Paulo Ricardo está aí ainda, e ele me ouviu falando sobre as minhas tolices. Que eu falei do quanto a minha tolice me ajudou a viver, a viver melhor. Por isso que eu coloquei aqui, ó, nunca deixe a amargura das pessoas mudar quem você é. Aí eu coloquei, quando outras pessoas o tratar mal, continue sendo você. Porque você já prestou atenção que eu falei aqui, 35% do teu problema 35% do seu problema é causado por outras pessoas. Para a grande maioria. Outros, ele é o causador de 100% do problema dele. Tem pessoas que são tolas. 15% é causado por você. 50% é biológico, é de natureza. Você veio de um sistema caído que lhe provoca tudo isso. Então, olha só, às vezes no meio de uma briga acalorada, às vezes você deixa de ser você. E aí você começa a conviver com uma pessoa que você não é. Principalmente quando a gente está estressado. O estresse é terrível. O estresse tira o sono. O estresse faz você brigar com as pessoas que você ama, que estão próximo de você, que te ajudam. O estresse é um forçamento de barra quando alguém não quer mudar o foco dos problemas. Então, quando ela acha que o problema é maior do que ela, nunca acha que o problema é maior do que você. Por isso que eu coloquei aqui, ó, e você sempre vai trabalhar por sua própria causa. Então você tem que entender que você tem que trabalhar por sua própria causa. Então não permita que alguém tire de você quem você é. Os problemas trabalham para fazer você, ó. O problema financeiro trabalha para você ser inadimplente, para você ser velhaco. Os problemas sentimentais e amorosos trabalham para você trair e abandonar os seus cônjuges. Os problemas, eu estou falando dos problemas na medida do que as pessoas não sabem como entendê-la, não entendem eles. Aí, os problemas espirituais levam você a um afastamento, um esfriamento na fé. Os problemas de ordem econômica vai fazer você se ver incapacitado. Então, olha, alguns problemas vai fazer com que as pessoas que não entendem o que é problema vivam uma vida menor do que elas poderiam viver. Já chegando aqui para o final, deixa eu levar você para um outro lugar onde Deus trabalhou comigo. Os problemas nos permitem a não só pedir ajuda, mas ajudar os outros. É assim. Os problemas não só nos faz ajudar os outros, mas também nos faz ajudar nós mesmos. Porque olha, quando você começa a ajudar os outros que têm problemas, sabe o que você vai entender? Você vai aprender como ajudar você mesmo. Então,
problema, ele não existe para te matar, mas para te dar entusiasmo e foco. Guarda isso na sua alma. Toda vez que você olhar para uma dívida, um problema de dívida, problema de saúde, diz: Padre, o que é que eu devo fazer? No que é que eu vou focar? No que eu vou pedir perdão? É hora de pedir perdão se a doença é para a morte? É hora de eu fazer amizade de volta? É hora de eu reativar os laços familiares? Então você tem que começar a olhar o que é que o problema está falando com você, porque ele trabalha para o seu entusiasmo e para o seu foco. Só que tem pessoas que não conseguem olhar para o problema da forma que eu estou mostrando para você. Os problemas nos permitem ajudar os outros. Terceiro, os problemas nos ajudam a identificar se Deus está conosco ou não. Os problemas nos ajudam a identificar se Deus está conosco. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Os meus problemas financeiros, depois da pandemia, só tem me mostrado que Deus está comigo, que Deus cuida de fato. Porque tem hora que tem milagre assim que eu fico com medo de falar para as pessoas do que Deus faz. Então, mas por que, apóstolo? Por que Deus só olha para o senhor mais do que olha para mim? Não, é porque o problema para mim só me deixa entusiasmado. O problema para mim só me deixa entusiasmado, não me rouba não. Eu continuo entusiasmado. O pastor Carlos foi comigo 2 vezes lá em São Gonçalo. E ele viu lá a igreja que eu estava pregando. Uma igreja pequena, muito pequena, mas uma igreja que me ajudou, que não tinha como me ajudar da forma que eu fui ajudado. Então, mas isso daí é o quê? Eu cheguei lá e fiz o que Deus mandou fazer. Fiz como se eu estivesse fazendo para uma multidão. Porque eu não estou focado nos problemas. Eu estou focado em resolver ajudar os outros. E quando eu ajudo os outros, eu me ajudo. Então, qual é o grande problema das pessoas? É que quando vê alguém com problema, não procura ajudá-lo. Por isso que ele não é ajudado. Olha o que é que diz em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dá e dá-se-vos-á. A primeira coisa que você entende é o seguinte: quando você dá, alguém vai te dar. Aí ele diz: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Veja que você deu uma vez. Vou repetir. Você dá uma vez. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dá e dá-se-vos-á. Aí, dá e dá-se-vos-á. Devolveu. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque você já deu. Porque com a mesma medida com que você mede, você será medido. Ou seja, você encontra alguém com problema, você ajuda ela, automaticamente você será ajudado numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então você precisa entender que problemas, ele também nos ajuda a ajudar os outros. Então você identifica o meu problema e você me ajuda, aí Deus diz: agora eu vou te ajudar, porque você ajudou o apóstolo. Agora eu vou fazer um milagre por você, porque você fez um milagre por ele. E assim que Deus vai fazer. E a mesma coisa acontece comigo. Então, você vai ver que em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, Paulo diz o seguinte: porque assim como os sofrimentos de Cristo são abundantes para nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Olha aí. Então entenda, o problema, ele nos ajuda a ajudar o outro. Os problemas que nós enfrentamos, ele identifica se Cristo está conosco ou não. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: o sofrimento é um privilégio para aquele que oferece uma oportunidade de aprendizado. Veja o que é que diz o versículo: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, os problemas identificam se você tem Cristo. É tão bom saber que Deus está comigo. Às vezes eu viajo assim, fui para Porto Velho, que eu mando um abraço para meus amigos lá de Porto Velho. Eu cheguei em Porto Velho com uma passagem de R$3.000 para ir e vir. R$3.000. E eu disse para Deus: Deus, eu vou ficar com essa dívida? Deus disse: não, eu vou
eu vou mostrar que eu estou com você. Aí Deus resolve os problemas. Paguei os 3.000 da viagem aérea e ainda me sobrou um dinheiro. Olha só o que é que Deus faz. Então entenda, problemas pode mostrar para você, que Cristo está contigo no meio das suas dificuldades. Uma outra coisa que o problema faz é que os problemas, ele nos dá a condição de testemunhar. Imagine, eu estou dando testemunho aqui para você. Fui para Porto Velho. Porto Velho, meu irmão, é lá no extremo norte do país, é longe demais. Eu estava de casa quase 4.000 quilômetros, mas olha o que é que Deus fez. Deus simplesmente, ele pegou aquele meu problema e disse: eu estou contigo. Então, e agora eu estou mostrando que o problema que eu enfrentei, eu estou testemunhando para você. Problema te faz ser testemunha. João capítulo 5, versículo de número 14 em diante, Jesus vai dizer: olha, se vós viver de mim, a minha palavra será de vós, pedirei tudo o que quiseres, e sereis minha testemunha. Então, problema te faz testemunhar. Uma outra coisa que eu estou correndo, porque eu teria muita coisa para falar sobre isso. Mas para encerrar o nosso assunto, deixa eu falar aqui o poder que está por trás de um problema, quando você sabe o que é um problema. Por isso que eu estou falando, entendendo os problemas. Problema trabalha para o seu entusiasmo e para manter você focado. Problema te ajuda a estar na presença de Deus. O problema te ajuda a entender que Deus está contigo. O problema te ajuda a ajudar os outros. O problema te ajuda a testemunhar. O problema, ele tem um poder. O que nós estamos vendo é que fazemos tantas coisas sem saber e não entendemos que, uma vez que fazemos sem saber, não aprendemos, mas uma vez que aprendemos, sabemos como fazer, então logo não será um problema. Veja só, investimos muitas das vezes dinheiro em muitas coisas sem retorno. Já comprei um montão de coisa, nunca voltou, nunca veio. Perdi o dinheiro. Mas olha, foi um problema, mas eu tive que aprender a lidar com isso. Agora eu já não entro mais, já não saio comprando, porque eu sei que tem coisas ali que principalmente no tempo de hoje de internet, que anuncia um montão de coisa, você sai comprando, quando vai olhar não é nada a ver daquilo que você está querendo. Às vezes entramos no carro sem saber se vamos chegar ao destino, pois podemos nos envolver em um acidente. Por exemplo, eu venho para o Rio e às vezes não sei o que vai acontecer. Mas quando eu sei que pode acontecer um acidente, o que é que eu faço? Eu simplesmente não vou. Às vezes nos casamos sem saber se vamos cumprir o voto que prometemos. Porque é fiel na doença, fiel na dor, fiel na riqueza, fiel nisso, fiel naquilo outro. E a gente faz tanto voto e na hora que vai percebemos que não estamos cumprindo nada dos votos que nós fizemos. Então precisamos mudar. Quando precisamos mudar de uma cidade, sem saber se o lugar que vamos morar vai nos dar aquilo que sonhamos, também. Isso eu experimentei. Eu moro a 800 quilômetros de distância de Aracaju. Quando eu saí, minha mãezinha disse: meu filho, como é que eu vou poder te ajudar você estando distante, minha mãezinha? Mas eu disse: mãe, como é que eu vou saber se Deus vai cuidar de mim? É só vou saber se Deus é Deus quando eu estiver sozinho. E eu soube que Deus é um Deus que cuida. Estou longe até hoje. Então nós precisamos entender que diariamente nós estamos sendo levados a viver no meio de risco, de mudanças. E não sabemos como as coisas vão acabar. Simplesmente não há nenhuma garantia. Mas estamos aqui dizendo que problemas a gente não sabe como evitar, mas a gente tem que saber como lidar com ele.
Estou aqui dizendo que isso pode nos gerar uma ansiedade, que pode nos trazer desavenças, que pode nos levar a um problema mental, um problema de saúde, mas devemos aprender a lidar com os problemas. Eles existem na vida de todo mundo, só que tem uns que pegam o problema, juntam entusiasmo e foco e continuam vencendo, e outros mergulham no problema e nunca saem, vivendo uma vida miserável. Quando você vai olhar para Jesus falando que nós precisamos viver sobre a sombra do Altíssimo para descansar, isso fala de confiança. Quem tem confiança em Deus não tem medo de problema, porque sabe que Deus vai livrá-lo. Outra coisa, primeiro, Jesus é o que nós precisamos para enfrentar os problemas que estamos enfrentando. Jesus é o que nós precisamos para enfrentar os problemas que estamos enfrentando. Existem 7 respostas erradas que nós às vezes damos quando não sabemos que o problema é para nos gerar entusiasmo e nos trazer um foco. Primeiro, irritamos com Deus, ficamos irritados com Deus, achando que Deus deveria fazer alguma coisa e Deus não faz. Não, Deus só faz quando você entende que os problemas não é para te matar, mas apenas para lhe dar entusiasmo e foco. Deus disse para Abraão: Abraão, vou escravidar os seus filhos, seus descendentes, mas depois vou livrá-lo. José disse, li isso logo no início, em Gênesis capítulo 50, José disse: olha, Deus vai vir aqui para nos livrar. E eu queria que vocês entendam que quando Deus vier aqui para nos livrar, por favor, não esqueça de mim, leve os meus ossos junto com você, porque Deus prometeu uma terra só nossa. Mas o povo se envolveu tanto com o problema, que quem se envolve com o problema, fazendo o problema maior do que Deus, nunca resolve ele. Então, às vezes, o que é que o problema nos causa? Às vezes estamos respondendo errado os problemas porque passamos a invejar os outros. Ah, fulano está aí, ó, não faz nada, mas está tudo bem. É Asaf, lá no livro dos Salmos, capítulo 73. Asaf quase se desvia quando começou a invejar os outros. Então tem muitas pessoas com problema que, em vez dela focar nela, por isso que eu disse, no problema você resolve quando você ama a si mesmo, quando você faz por você, aí você aprende a fazer para os outros. Não inveje, é errado. Uma outra coisa, quando você está num problema, você tem que ter cuidado para não ficar ansioso e teimoso. Tem gente que fica teimoso por causa do problema. Ele não era teimoso, mas foi só o problema chegar, aí diz: não, eu não consigo mais fazer, mas eu não acredito mais nisso, aí fica teimoso, fica ansioso. O quarto problema, quando você não sabe resolver o problema, é dominado pela tristeza, pelas perdas passadas. Você vai ver que tem pessoas que não sabem lidar com o problema, ele fica preso no problema com as percas passadas. Então esqueça os problemas que passaram. Deus tem algo novo para a sua vida. Uma outra coisa, cheio de arrependimento por suas decisões passadas. Os problemas podem estar gerando em você, desencadeando uma série de arrependimento que não existe, que é fruto dos seus problemas. Uma outra coisa os problemas, quando não resolvido, quando não entendido, ele pode consumir você por você mesmo. Vai te levar a viver triste, consumido. E o sétimo, os problemas não resolvidos nunca será resolvido apenas. Aí você diz assim: não tem ninguém que me ajude, nem Deus me ajude. Então preste atenção, problema não resolvido atrapalha os seus relacionamentos, porque problema, quando você entende a causa do problema, você sabe que você precisa ajudar outros para ser ajudado, e Deus está sempre do teu lado, porque a presença dele vai te fazer viver feliz. Então entenda, encerrando, Jesus nos dá um propósito, e para glorificarmos a Deus em tudo que façamos, na missão que Deus nos deu, precisamos entender
que nenhum problema é maior do que Deus. Se você tem alguma dúvida sobre como entender os problemas, eu volto a falar um pouco mais no nosso próximo encontro. Quero falar com vocês, quero orar por você, quero pedir a Deus que abençoe a sua vida e que você volte novamente e estude comigo, entendendo os problemas. Eu tenho certeza que você vai ser mais feliz e mais abençoado. Quero orar por você, quero falar com o nosso Deus, pedindo a Ele que te ajude, que te dê força, que te faça vencer todas as suas dificuldades. Quero orar com você e por você. Vamos falar com Deus. Pai, graças te damos. Muito obrigado pela oportunidade de entendermos os problemas. Quero te pedir que o Senhor venha fortalecer os teus filhos no amor, na unção, na graça, no poder, na prosperidade. Quero pedir ao Senhor que o Senhor dê entusiasmo e foque essa pessoa nos objetivos dela, para que os problemas não sejam para ela as principais batalhas da vida dela. Os problemas biológicos, o Senhor pode fazer milagre. Os problemas causados por outras pessoas, nós podemos nos afastar dele. E os problemas criados por nós, meu Pai, nós podemos nos arrepender e mudar a nossa vida. Então eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar os teus filhos com saúde, com paz, com prosperidade, que todos sejam abençoados pelo teu poder e pela tua graça, que a tua unção de poder, a tua graça maravilhosa esteja sobre a vida dos teus filhos, dando para eles estratégias para eles vencerem, porque esse ano será um ano de milagre na vida daqueles que acreditam. E eu te peço, consagra a vida deles, a família deles, o salário deles, a renda deles, o corpo deles sejam sarados e curados. Eu os abençoo e determino vitória em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Dê uma olhada novamente, a mensagem é boa e é bom para a sua alma, para você aprender a lidar com os problemas. Deus abençoe, até a próxima, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus.